Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. O Arrumadinho volta hoje e atrasou alguns dias em relação ao nosso ao meio de semana, né, que é quando a gente coloca ele no ar, porque a gente estava querendo conversar com pessoas que estavam na linha de frente da batalha pelo voto, no pedido pelo voto, e que estavam na rua, que estavam em contato nas comunidades e no interior. Ou seja, nós queríamos falar com pessoas que foram candidatas nesta eleição. Então tivemos que esperar alguns dias pela agenda dessas pessoas. E estamos aqui hoje com a dupla CV, Carol Vergolino e Carlos Veras. São pessoas... o Carlos Veras é o deputado federal do PT, o mais votado pelo PT aqui em Pernambuco, com 127 mil votos. Vai para o seu segundo mandato, natural de Itabira, um homem do campo, agricultor. E Carol Vergolino, que foi candidata federal também pelo PSOL, foi a sua primeira eleição, foi sua estreia nas urnas, é atualmente co-deputada pelas juntas, teve 6 mil e uns quebrados de votos, né, Carol? 5 mil e uns quebrados. 5 mil e uns quebrados. Eu já estava inflando aqui. Pouco mais que 5 mil do que 50-50. Um pouco mais do que 50-50, que foi o número dela na urna. Então, vou dar um oi aqui para eles. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Inácio. Oi, Carlos. Deputado Carlos Vera. É muito bacana a gente estar aqui nessa semana tão importante, né? Eu sou Carol Virgulino, sou co-deputada estadual, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo preto, de sobrancelha grossa, de batom vermelho, gordinha, baixinha, simpática, e tô com a guia de Ogum. Nácio, satisfação poder estar aqui com você, minha querida amiga Carol. Bom, eu sou um homem branco, de 41 anos de idade, cabelos pretos, sem barba e com a camisa vermelha e com um adesivo bem grande de Lula 13 no peito. Vai ser o nosso principal assunto aqui, provavelmente. Bom, lembrando o pessoal que a Marco Zero é um coletivo de jornalismo independente aqui de Pernambuco, que não tem fins lucrativos, que não recebe anúncios nem do poder público, nem de empresas privadas e que depende da sua contribuição, da contribuição de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, considere a possibilidade de nos apoiar, seja através da página de doação ou através de forma mais direta, mais simples, pelo Pix, cujo número está aí na tela. Bom, vou tentar não fazer uma entrevista. Na verdade, eu já entrevistei Carlos Veras outras vezes, mas sempre por telefone. Isso. E eu nunca entrevistei Carol Vergolino, mas a gente já teve em várias farras juntas e eu nunca entrevistei. Então, são duas situações diferentes aqui que se juntam nesse momento. Então, vou tentar fazer disso uma conversa. Vocês podem me interromper, e se interrompam uma a outra, não sei como é que se fala. Vou só jogar um assunto aqui na mesa. E quem quiser pegar esse assunto para começar a digeri-lo, como aumentar a diferença de Lula para Bolsonaro aqui em Pernambuco? Pronto, logo de cara. Acho que primeiro a gente precisa intensificar as nossas mobilizações, as visitas às pessoas, as atividades de rua. A gente teve aqui em Pernambuco 2 milhões de pernambucanos que não foram votar ou que votaram em branco ou nulo. Eu acho que a gente tem que ir atrás desses votos. Eu acho que Pernambuco tem condições de passar dos 70% dos votos ao presidente Lula. Nós vimos uma contribuição no primeiro turno com mais de 1,5 milhão de votos de frente. Cobriu, inclusive, a frente que Bolsonaro teve em São Paulo para Lula. E eu acho que a gente tem como contribuir e muito com a vitória do presidente Lula agora no segundo turno. Pernambuco é o estado do presidente Lula. Então nós vamos ter que conversar muito com as pessoas para poder desfazer as fake news, as mentiras que são inventadas o tempo todo pelo gabinete do ódio. As redes sociais é um instrumento importante para que a gente possa utilizar, e cada eleitor do presidente Lula, cada militante tem essa missão de contribuir com essa eleição. Nós vamos ter que, a cada instante, ocupar as ruas. E é importante que a gente, que foi candidato, que as lideranças políticas possam ir às ruas, porque a militância vai junto. Se sente protegida, se sente incentivada quando vê
aos seus candidatos, independente de ter tido êxito ou não eleitoral no mandato. Não é porque Carol não foi eleita deputada federal que ela não teve êxito na campanha dela. Foi uma campanha linda. Eu fui candidata a prefeito em Itabira, eu tive 500 votos. Poxa, ela teve mais de 50-50, mais de 5 mil votos. Se eu tivesse tido uma votação dessa em Itabira, eu tinha estourado a boca do balão na candidatura para federal. Então foi uma campanha muito bonita, discutiu com as pessoas, dialogou, construiu. Vai fazer um ato com 5 mil pessoas, ver se você consegue. Coloque 5 mil pessoas numa fila. Então foi uma votação linda de Carol, das deputadas do PSOL. Então a gente precisa ocupar esse espaço. Não podemos nos intimidar, porque eles vão tentar nos intimidar, intimidar a população para não ir votar. Um voto faz muita diferença. Se a pessoa, não, mas é só meu voto, eu estou com dificuldade de votar. Não, precisa votar. Eu sou da base da agricultura familiar no interior, a gente está conversando muito com os agricultores familiares. Porque no dia da eleição tem o carro que vai buscar as pessoas, que é colocado pela prefeitura, cadastrado na Justiça Eleitoral. Às vezes a mulher está em casa, está cuidando do almoço ou está lavando roupa, e diz, não vou agora não, vou mais tarde. Não tem um carro para ir mais tarde. Às vezes o homem está ajeitando, está tomando conta dos animais, não vou agora não, vou mais tarde, não tem que ir agora. Acorde mais cedo, cuide dos animais, deixa o almoço pronto, deixa a casa arrumada. Pelo amor de Deus, vá-se embora votar que o presidente Lula, que a democracia, que o Estado brasileiro precisa do seu voto. Um voto faz muita diferença nessa eleição. Então a gente tem que conversar bastante com as pessoas, tem que dialogar, tem que desfazer as mentiras, as fake news e mobilizar intensamente a população pernambucana. Eu acho também, deputado, e eu acredito que nós mulheres temos um papel fundamental nesse processo. Não só no Brasil, mas aqui também no nosso estado. Né? Não à toa o nosso estado elegeu a primeira senadora. Parabéns para a senadora Tereza Leitão. Hoje é seu aniversário. Hoje é o aniversário dela, parabéns mesmo, né? Pela vitória, pelo aniversário, pela força e pela perseverança na política. Né? Uma mulher que teve muita paciência política, histórica, para chegar forte e ser a primeira senadora mulher do nosso estado. E ela escreve o nome na história, e isso é importantíssimo. Nós, mulheres, temos esse papel fundamental na política. Também tem 2 mulheres que vamos ter uma mulher governadora no nosso estado. E isso vem muito da força de nós, mulheres, que estamos lutando para que mulheres ocupem espaços de poder, né? Lutamos para que mulheres, com as nossas pautas, ocupem espaços de poder, como, por exemplo, Tereza. E precisamos estar na rua. Sempre estivemos. Precisamos estar na rua, virando voto e pedindo voto. E eu acho que a gente tem que ser estratégico. A gente não tem tempo a perder com aquele bolsonarista raiz fiel, né? Aquele que não vai virar o voto. Aí a gente diz, vai em paz, amigo, e vamos atrás daqueles votos e daquelas mulheres também que votaram em Simone, que votaram em Ciro, que não votaram em ninguém, né? Ou que não foram votar. A gente fez um estudo e a gente viu as zonas em Recife que tiveram mais abstenções ou que Lula teve menos votos. E é aí onde a gente vai concentrar, por exemplo, a continuidade da minha campanha. Né? Nós estamos em campanha, em estado permanente de campanha, até que Lula vença as eleições. Nada parou, nada acabou, pelo contrário. A gente tem um trabalho histórico agora, que é de eleger o presidente Lula. E a gente vai fazer isso da mesma forma como a gente via trabalhando na campanha. A gente fez uma Kombi feminista e a gente vai fazer dessa Kombi feminista... Uma Kombi lilás linda, eu vi ela estacionada lá em Casa Forte uma vez. Nas ladeiras de Olinda, só dava ela. Quando eu fui atrás de adesivo, ela já tinha ido embora. É isso, ela é nossa Kombi, que ela é um espaço de acolhimento também, é um espaço de diálogo, porque eu acho que a gente... o formato comício, fala e vai embora, esse formato, eu acho que ele é um formato vencido na política. Eu acho que a gente tem que fazer uma política de afeto, de troca, de escuta, de escuta ativa, de diálogo. E é esse diálogo que a gente está se propondo a fazer nesse segundo turno. Então,
Então a Kombi vira bolinho com café na Kombi feminista e a gente vai nesses espaços onde a gente mapeou em que Lula não teve tantos votos aqui, não só na cidade como na região metropolitana, e a gente vai dialogar com as pessoas, colocar uma mesinha, um bolo, um café, 2 banquinhos, e quem quiser chegar com mais banquinhos para somar na nossa Kombi feminista, está muito bem-vindo e bem-vinda para a gente conversar, né? Na região metropolitana a gente precisa ir em Jaboatão e em Recife precisa ir Boa Viagem, Bura, Pina, essa área aí onde Lula não venceu com tanta folga e Pernambuco vai ser importantíssimo, fundamental na eleição de Lula nesse país. É a gente que vai, não só o Nordeste, mas Pernambuco que vai segurar essa peteca. Acho que o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube não sabe por que é a Kombi, por que o projeto é Bolinho com Café, né? A iniciativa é Bolinho com Café. Bolinho é o apelido de Carol Vergolino, mais conhecida no meio do cinema e no meio da cultura como Carol Bolinho. O porquê eu não sei, ela que explica isso aí. Vocês estão indo por conta própria? Assim, vocês já começaram a fazer isso? A gente participou já de 2 reuniões, uma reunião com os artistas, uma reunião com a juventude, com o audiovisual e com o povo da cultura, e a gente está juntando as agendas, né? Então, hoje, 3h30 da tarde no Derby, domingo no Recife Antigo, mas na quarta já vai ser um cinema com o Comitê de Casa Forte, na próxima sexta-feira, Mulheres do Audiovisual do Pernambuco, o grupo, né, que são as mulheres que representam o audiovisual em Pernambuco, já estão produzindo material para a gente fazer a estreia, que provavelmente deve ser em alguma dessas áreas, ou Ibura, ou Jaboatão, ou Paulista, onde a gente teve uma diferença menor de voto para Lula. Ô Veras, tu me dá licença de eu deixar a palavra com o Carol mais um pouquinho, e depois eu quero jogar para você. Você falou dessa coisa do não se intimidar e continuar na rua, e ir para a rua para pedir voto. Ontem eu vi, né, um áudio do Flávio Dino dizendo a mesma coisa para Lula, inclusive. Ó, ele fala, o meu bronzeado não é artificial, não. Meu bronzeado é de pedir voto de Barra do Sol e tal. E não devemos nos intimidar, porque se ganha eleição na rua. Você fala a mesma coisa agora. No caso de Carol, como é que foi nessa campanha para uma mulher branca, que apesar de ter feito a campanha com as juntas em 2018, mas não tem tanta experiência de estar pedindo voto, como é que foi para uma mulher branca enfrentar esse clima de violência, esse clima de ameaça, esse clima de tensão que os bolsonaristas impuseram? Veja, estar na rua é uma premissa nossa, né? Nossa dos partidos progressistas, nossa do movimento feminista. Não há política de lacre, né? Não há política que seja feita somente em rede social. E a gente está na rua por conta disso. Para mim foi muito tranquilo, Inácio. Claro que tem os embates, claro que tem os momentos mais difíceis, mas eu acho que estar na política, você já tem esse jogo de cintura de sair desses momentos também. Então, não à toa que meu slogan é Mulher, Coração e Coragem. A gente vai com coragem e com afeto, porque o diálogo é esse afeto também. E é isso que a gente precisa fazer e que o governo Lula faz e que a gente precisa voltar a fazer com a esquerda. Estar de novo, né? Porque ninguém nunca deixou de estar. Então, a gente precisa estar mais ainda. E a campanha foi feita com muita dedicação. Eu sou branca e estou vermelhinha por conta disso também. De estar na rua pedindo voto. E de estar na rua com muita simpatia, sabe? Com muito querer bem, com olho no olho. As pessoas querem isso. Eu não quero apenas entregar um panfleto. Eu não quero apenas entregar um santinho. Eu quero dialogar com aquela pessoa, olhar no olho. E o afeto não é a palavra afeto porque está na moda, não. É o afeto quando o outro me afeta. Quando o olhar da outra pessoa, quando a vida da outra pessoa me afeta. E é esse afeto que me faz, inclusive, estar na política. Né? Veras, além de ter feito outras campanhas,
inclusive a campanha vitoriosa para a federal em 2018, tu é macaco velho da coisa da política, tanto partidária quanto da luta dos agricultores pelo interior, pelo sertão do Pajeú e pelo interior. Eu lembro que você rodou, antes de 2018, você rodou o Estado nas bases do PT com a Marília, para tentar construir a candidatura dela. O que é que você sentiu de diferença em relação a isso, ao clima de tensão pelos interiores? Assim, deu para perceber ou foi algo muito semelhante ao que aconteceu antes? Pernambuco, diferente de outros estados, a tensão é menor. Até porque eu acho por conta do nosso povo, que é um povo que consegue se sair bem dessas horas de conflito. Porque um bolsonarista, ele não tem argumento. Ele não tem como dialogar. Por isso ele parte logo para a agressão, para a violência. Eu encontrei no dia da eleição, visitando os colégios eleitorais, um jovem olhar para mim e dizer: eu sou fora PT. Eu digo: eu sou seu amigo do mesmo jeito. E saí. Já quebrei ele naquele momento. Não fui revidar na mesma pancada. Que é como disse Carol, esses não tem o que fazer. Esses já estão cristalizados, entendeu? Mergulharam num poço sem fundo e não consegue olhar do lado, não consegue ver o horizonte, não consegue perceber o mal que é Bolsonaro à frente da presidência da República. Então a gente tem que buscar os que não foram votar, tem que buscar aqueles que, porventura, estejam na dúvida ou que votaram em outro candidato a presidente. E não pode cair na provocação. E nem se intimidar. A gente não pode ficar em casa parado. Nós vamos continuar trabalhando, continuar buscando voto. Né? Eu estou na política desde 16 anos, quando me filiei ao Partido dos Trabalhadores, no movimento sindical, quando lideramos as grandes atividades em Pernambuco contra as reformas trabalhistas, contra a reforma previdenciária, contra a reforma administrativa. É bom lembrar agora, só foi passar o primeiro turno a pauta do desmonte do serviço público para privatizar, acabar com o Sistema Único de Saúde, com a educação pública, que já foi agora sequestrado, já foi capturado o dinheiro da universidade pública, e hoje os estudantes das universidades estão terrorizados, que não sabem como vão continuar estudando, os professores, os reitores, como vão continuar com as universidades de portas abertas. Então, a política do Bolsonaro é isso, é acabar com o SUS, acabar com a educação pública. A gente pode reclamar à vontade do Sistema Único de Saúde, mas a gente reclama porque ele é nosso, porque ele é público. Na hora que ele for privatizado, não tem isso que fazer. Veja qual é a solução que estão dando agora para o Piso Nacional da Enfermagem. Não vale para a iniciativa privada. É só 2% do faturamento bruto deles. Aí não vale para a iniciativa privada, só vale para o serviço público. Você vê como esse setor conservador quer aprofundar a classe trabalhadora num processo de trabalho precário, de subemprego, de emprego sem 13º salário, sem férias, sem FGTS, sem nenhum direito. É o intermitente, é o trabalhador em aplicativo que sofre um acidente quando está entregando a comida e não tem nenhuma cobertura, que sente o cheiro da comida e não tem condições de se alimentar, que passa fome. Então é esse o modelo de gestão que o bolsonarismo quer implementar nesse país, ou continuar implementando. Então a gente tem que continuar nas ruas. Hoje a gente tem uma plenária sindical às 10 horas. À noite vou fazer uma plenária do mandato, uma plenária de gratidão. Aproveito para lhe convidar, viu, Carol, a todos os nossos eleitores e eleitoras, a todos aqueles que torceram por a gente também. É uma plenária de gratidão à população aqui da região metropolitana, mas também de já retomada do segundo turno, para Lula presidente. E como você disse que em 2018 a gente estava com Marília, agora em 2022 a gente voltou a estar com Marília. Daqui a pouco o PT tem, inclusive, uma coletiva para anunciar o apoio à deputada Marília Reis como nossa candidata a governadora, e à noite ela vai estar conosco na plenária. Será a primeira atividade, inclusive, com a militância a petista e do nosso mandato lá no nosso comitê, na rua do Príncipe, já com essa grande plenária. Porque o presidente Lula já recomendou o voto a Marília, mas muito mais do que a recomendação do
do presidente Lula, aqui em Pernambuco nós só temos 2 campos também. Ou a gente vai com Marília, que apoiou Lula desde o primeiro turno, e que recentemente estava no PT e por circunstância da eleição não continua no PT, mas o seu compromisso com o presidente Lula e com as nossas pautas permanece firme, ou vai com a candidata que não tem coragem de declarar voto ao presidente Lula, que fica na neutralidade, como se tanto fizesse Bolsonaro ou Lula, que não tanto faz para a vida de você que está nos acompanhando nesse momento, não tanto faz para os jornalistas, não tanto faz para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, Bolsonaro ou Lula, e que tem um apoio, como o senador aí, que foi candidato a senador de Bolsonaro, como os que tiveram junto de Bolsonaro, dando sustentação a ele o tempo todo, que estão com Bolsonaro e estão com ela agora no seu palanque. Então não cabe o PT ali, não cabe quem defende a democracia, quem defende o Estado democrático de direito, quem defende a liberdade de imprensa, quem defende a liberdade e os direitos da classe trabalhadora naquele palanque. Por isso a gente vai com tudo para eleger a primeira mulher governadora de Pernambuco, que seja uma governadora que tem sintonia com as nossas pautas, com as pautas do presidente Lula, para que a gente não possa criar em Pernambuco uma grande dificuldade para o presidente Lula garantir que Pernambuco volte a ser o estado indutor do desenvolvimento, com muito emprego, com geração de renda, com investimento e com respeito à nossa população pernambucana. Bom, já que Veras trouxe o tema, eu li hoje de manhã, antes de vir para cá, que o pessoal tinha declarado apoio crítico a Marília. Que diabo é apoio crítico? Uma ótima pergunta, né? Primeiro eu queria dizer que essa eleição estadual foi muito importante, porque ela encerra um ciclo do PSB governando o Estado. A gente hoje tem um Estado que mais empobreceu durante a pandemia, apesar de nós das juntas termos oferecido um projeto de renda básica ao governo do PSB que nada fez. A nossa capital é a capital mais desigual do país há décadas. Então, governada pelo PSB há bastante tempo. Então, para a gente é muito importante esse aceno que a população pernambucana fez a esse ciclo. A gente precisa mudar muita coisa. Porque quando as mulheres chegam, quando as mulheres são as mulheres mais impactadas nesse processo do governo, desse horror do governo Bolsonaro, por exemplo. Né? As mulheres de 10 lares que passam fome, 6 são chefiados por mulheres. Né? As mulheres que não têm direito, por exemplo, ao aborto legal e seguro, que elas já têm direito desde 1940 na Constituição. E hoje, crianças com menos de 14 anos não conseguem fazer esse aborto, por exemplo. Né? A gente aqui no Estado quer esse apoio crítico. Esse apoio crítico, Inácio, é um apoio porque nós do PSOL vamos focar as nossas forças para a eleição do presidente Lula. Se Lula aqui escolher um palanque, nós vamos apoiar a governadora Marília, candidata Marília, mas nós temos algumas críticas, como esse arco de aliança que ela fez. Temos críticas como algumas pautas que precisam estar no seu programa e que não estão. Essas ausências de pautas importantes que a gente considera. Mas estaremos junto porque é o lugar que nos cabe. E o lugar que nos cabe hoje também é o principal, é o lugar de eleger o presidente Lula, porque nós estamos entre a barbárie e a democracia, né? Entre a barbárie e a civilização nesse país e nesse Estado também. Bom, mas o pessoal... Não precisa me responder agora, não. O pessoal vai pedir votos para Marília? Vai para a rua pedir votos para Marília? E a mesma pergunta vale para Veras. O PT, a base do PT, a militância do PT vai pedir votos para Marília na rua? Porque, assim, o que eu vi, eu fui para a inauguração do comitê do Lula lá em Santa Amaro, que vocês fizeram lá por trás ali do diretório, e lá eu vi Tereza Leitão falando cobras e lagartos de Marília, o candidato Danilo Cabral falando que não podemos entregar Pernambuco a essa irresponsável.
a militância do PT vai ter energia, vai ter compromisso de pedir votos para Marília, ou o discurso é igual ao do PSOL? Não, o nosso compromisso é eleger Lula. Não, eu acho que nem no PT, nem no PSOL, a gente entra numa campanha envergonhado de cabeça baixa para não fazer campanha, para não levar o voto para a urna. Tá? Essa é outra eleição. A eleição do primeiro turno passou. Agora é a eleição do segundo turno que a gente tem 2 palanques. O de Lula e o de Bolsonaro. Quem está com Lula, quem está com Bolsonaro. Tá? E quem está com Lula aqui desde o primeiro turno é a deputada Marília Reis. O PT vai inteiro. Nós tivemos uma reunião ontem com todas as forças políticas. Não vai pela metade. Toda a direção, por unanimidade, com todos os parlamentares eleitos e eleitas, a gente vai inteiro buscar o voto para Lula e buscar o voto para Marília. Porque entendemos que é nesse palanque, no palanque da deputada Marília Reis, que nós vamos conseguir ampliar a votação do presidente Lula aqui em Pernambuco, que ele precisa de um palanque forte aqui. E ela já esteve com ele no primeiro turno. Ela não ficou em dúvida, ela não escondeu o presidente Lula, ela esteve defendendo o presidente Lula desde do princípio. Então a nossa militância, todos nós que estarmos com Danilo Cabral no primeiro turno, nós vamos com Marília Reis no segundo turno e com a mesma intensidade que fomos buscar os votos para o candidato Danilo Cabral, nós vamos buscar para a deputada Marília Reis para ser a primeira governadora de Pernambuco. E o PSOL? O PSOL vai na medida do possível, né? Inclusive na medida que a gente precisa dialogar para que as nossas agendas também estejam na defesa desse possível governo de Marília, né? A gente precisa avançar na distribuição de terras desse estado. A gente precisa avançar numa política de agroecologia, porque esse povo que está com fome num estado onde tem terra e onde se pode plantar, a política de distribuição, por exemplo, de trator sabe, que não chega, que não muda a forma de fazer a agricultura no estado, por exemplo, é importantíssima, né? O que ela tem para a reforma agrária? O que ela tem para a renda básica? O que ela tem com relação à justiça reprodutiva, né? O que ela tem com relação à vida dessas mulheres? O que ela apresenta, né? Então a gente precisa avançar em alguns programas que estejam dentro do programa dela e a gente vai caminhar na medida que a gente vai ganhando espaço e que a gente vai influenciando também nesse programa. Nós já estivemos junto com Marília, né, na última eleição para prefeita, o pessoal foi vice, né, junto com Marília, e isso nos traz uma proximidade muito grande. Mas a gente também quer avançar nessa agenda programática para que esse avanço esteja efetivamente no governo dela a partir de 2023, porque já vai estar também no governo Lula. Porque o pessoal avança com o governo Lula porque avança no programa, avança na participação do programa, das pautas e da agenda que a gente defende. Bom lembrar que no segundo turno é uma nova eleição. O arco de aliança em torno da candidatura da deputada Marília é outro agora. Tem outra conotação. A abertura da candidata, inclusive, para receber as nossas contribuições para o plano de governo na área do meio ambiente, da segurança alimentar, da agricultura. A FETAP, a nossa presidenta Cícera, já tem um documento que entrega hoje a deputada Marília Reis para que seja incluída no plano de governo. O MST já tem sentado com a deputada Marília para também apresentar a proposta. Nós queremos ter aqui em Pernambuco uma Secretaria de Agricultura Familiar, como estamos defendendo com o governo do presidente Lula, a criação do Ministério da Agricultura Familiar, e ela concorda com essa propositura para que a gente possa discutir o tipo de alimentos que vão alimentar a população brasileira. A cada 2 dias de governo, Bolsonaro libera 3 tipos de venenos. Venenos, inclusive, condenados no mundo inteiro, proibidos. Então a gente precisa discutir o tipo de alimentos que vão alimentar a população.
Porque a agricultura familiar não está descasada de quem está na cidade. Se a gente não planta, a cidade não janta. Se a cidade não compra os nossos alimentos, a gente fica sem renda, só produzindo para se alimentar. Então a gente precisa de habitação na zona rural, a gente precisa de internet, a gente precisa de quadra poliesportiva, a gente precisa de cultura, de lazer, a gente precisa de posto de saúde, a gente precisa de educação no campo. E quanto mais a gente investe na agricultura familiar, mais a gente gera emprego e renda. A agricultura familiar gera produção. Eu sou o relator de um projeto de lei da agricultura urbana, nos telhados, nos quintais, produzir alimentos saudáveis também na cidade. Pode ser que seja só para o alimento da família, mas pode também comercializar. O PENAI tem que sair de 30% para no mínimo 50% comprado pelas prefeituras, pelo governo do estado. E a deputada está disposta a colocar no seu plano de governo e se comprometer com essa pauta. Porque já era uma pauta que ela já defendia dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós estivemos juntos, somos colegas, fomos eleitos juntos para a Câmara Federal. Então eu acho que a gente tem como avançar muito. O pessoal conhece, já teve com ela na eleição de Recife. Eu acho que onde a gente errou nas eleições anteriores, a gente tem como acertar e avançar bem mais nessa eleição. A gente vê, Veras, essa coisa da centralidade das mulheres, né? Quando você fala do interior. A gente vai no Pajeú ou no Araripe, quando a gente tem tecnologias de convivência com o semiárido, que são super simples, né? Como reutilização das águas, como agrofloresta, né? Como sementes crioulas. Eu comi morango em Oricuri. Orgânico. Né? Orgânico. Comi morango em Oricuri. Orgânico. Então, quando você tem isso em uma família, toda a comunidade em volta se beneficia. Então, é um outro tipo de visão que é preciso ter, e é preciso ter a partir desses pedidos, e não dessas alianças, e não de alianças com setores que fortalecem o agronegócio ou o latifúndio, né? Então, a gente precisa puxar para a banda de cá, né? Puxar para a banda de cá. O agronegócio cuida e tem um papel importante aí na exportação. A agenda da agricultura familiar é quem alimenta o povo brasileiro. Exatamente. 75% dos alimentos na mesa do povo brasileiro somos nós que colocamos. O cara do agronegócio vai na feirinha orgânica comprar os nossos produtos. Então a gente tem que incentivar a continuar produzindo. O presidente Lula, fruto da nossa conversa, inclusive com ele, meu querido compadre, presidente Lula, que eu tenho a honra de tê-lo como padrinho agora ele se mostrou dos meus filhos. Foi desnecessário isso, velho. Conversando muito com ele, e você vê que até no discurso dele, ele sempre fala, não, porque o trabalhador tem direito de comer uma picanhazinha no final de semana. Ele já colocou. O trabalhador tem o direito de comer uma picanha, uma boa picanha no final de semana, mas também de comer uma boa salada orgânica. Porque ele começa a incluir no seu discurso a importância da valorização dos produtos orgânicos. O tomatinho orgânico, a alface, a rúcula orgânica. Aquela tomatinha cereja, tomatinho que dá no quintal de casa, entendeu? Então, no supermercado é R$10, mas na feira de orgânica é 4, 5. Então, o presidente Lula está comprometido com essa pauta de poder ajudar no desenvolvimento do nosso país, inclusive um desenvolvimento sustentável. Tá? Sustentável. A gente precisa preservar a nossa caatinga. E preservar a caatinga não significa não ter renda. A apicultura, por exemplo, você tem que preservar e você consegue viver bem da produção do mel da abelha. Então tem muitas alternativas que a gente precisa abraçar, e o presidente Lula tem demonstrado nas suas falas, no seu plano de governo, esse compromisso. Para não estourar muito tempo, eu já recebi o recado de que estamos com o tempo, inclusive, da agenda aí, para não prejudicar a agenda seguinte. E vocês, uma pergunta para ambos, para a gente encerrar, depois vocês jogam para mim, eu encerro, mas é uma pergunta cabulosa, mais do que aquela se o PT vai puxar voto para Marília, se o pessoal vai puxar voto para Marília. É o seguinte, o que Brasil saiu das urnas? Eu confesso que o meu primeiro sentimento alta noite já de domingo, foi muito sombrio, assim, eu fiquei muito sombrio quando eu vi Mourão eleito, aquele Nicolas, não sei o que lá, o nojentinho lá de Minas Gerais eleito e tal. Fiquei muito mal, muito fodido mesmo, assim. Aí, só que os dias se passaram e eu comecei a enxergar outros movimentos, assim.
mais positivas. Eu lembro que quando Lula era presidente e Dilma era presidente, os campeões de voto, na maior parte dos estados, eram pessoas que tinham vindo do governo Lula e Dilma, ou passaram, ou eram aliados e tal. Eram campeões de voto em vários estados, né? Não precisa nem forçar pela memória que cada eleitor vai lembrar, cada ouvinte eleitor vai lembrar dos seus estados quem é que foi campeão de voto em 2006, em 2008, em 2010 e tal. Mas, ao mesmo tempo que esses caras eram campeões de votos, essas pessoas eram campeões de votos, dava para ver que nas bases, naquelas camadas mais abaixo lá do resultado eleitoral, lá para 18º lugar, 19º lugar, tinha um bispo, tinha um pastor, tinha um cabo não sei o quê, o delegado cicrano, tinha um coronel fulano, tinha algo se movimentando. Hoje eu percebo o inverso. O Moro foi eleito senador, o Mourão eleito senador, o Nicolas foi campeão de voto, não sei o que, tal. O Eduardo Bolsonaro teve uma votação já pela metade do que ele teve em 2018, mas lá na 18ª colocação entre os eleitos, 20ª colocação, tá rompendo um seco 80 mil votos, que não foi eleito, mas teve 80 mil votos, que vai estar aqui com a gente a semana que vem. Teve vários nomes do MST, várias mulheres do MST que foram eleitas. Teve Érica Hilton, em São Paulo. Eu passei com os dias a ver outra coisa, assim, a ver outra coisa emergindo, surgindo. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a sensação de vocês, qual é hoje a sensação de vocês, passada quase uma semana da eleição, de que Brasil surgiu das urnas? Inácio, eu acho que surgiu um Brasil... A gente olha um Brasil mais polarizado. A gente vê que aquele centro... aquela direita mais, digamos, a direita não bolsonarista, né? Uma direita republicana. A centro-direita. A centro-direita. Essa aí mingou, né? Você vê partidos que estão se acabando, o PTB, o PSDB, né? Que diminuíram muito o impacto, e você vê partidos como o partido do presidente Bolsonaro, que cresceu, claro, óbvio, está com a máquina, está no poder, né? Quando você relembra que nós também vencemos um tempo atrás, a gente estava no poder, né? Então isso é um processo. Ao mesmo tempo, nós temos há 2 anos, há 6 anos, a vereadora mais votada da cidade do Recife foi Michele Collins. Há 2 anos, a vereadora mais votada foi Dani Portela, do meu partido, do PSOL. A gente teve Robionce aqui, que teve uma votação tremenda, histórica, de uma mulher preta, travesti, advogada, poliglota, né, que teve 80 mil votos. Não entrou, mas deu um recado. A gente tem Boulos com uma votação incrível, Érica Hilton, Talíria Petroni. Então a gente também está avançando, né? A gente tem Veras, que amplia a sua votação muito bem. A gente tem Rosa Amorim também, que entra. O João Paulo, que tinha baixado sua votação e que aumenta a sua votação. Triplicou a votação. Né? Então, assim, eu acho que esse centro aí diminui. Por exemplo, Gleide Ângelo diminuiu de 412 mil votos para 118. No entanto, o pastor Clarice Tessio, o pastor Júnior Tessio aumentou, chegou, né, com uma votação muito, muito ampla. Ao mesmo tempo, Pedro Campos, João Campos, na última eleição, teve 460 mil votos. Agora, o que representa ele, né, a continuidade de família, né, para irmão. O irmão mais novo, né? O irmão mais novo teve 172 mil votos. E aí, a extrema-direita, ela chega também, infelizmente, chega mais forte. Ela abocanha isso. E fica o recado para a gente. Para a gente, não. Do nosso partido, não. Mas fica o recado para essa centro-direita, centro-esquerda, de que é a manutenção do poder. Essa tentativa de se manter o irmão, a irmã, o marido, a mulher, o primo, o filho, o pai. O cachorro, o papagaio. O periquito, todo mundo junto. Em breve vamos ter o cachorro da família Coelho. A Jandaia Coelho. Então, só que o que o povo quer é a alternância do poder. E o que a gente
enquanto esquerda progressista, sabe? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer essa alternância de poder, para que as pessoas se vejam no poder. Beyoncé teve essa votação porque ela é uma deputada incrível, uma co-deputada incrível, e também porque as pessoas querem se ver no poder. Dani Portela também. E todas nós, nas juntas, quando fizemos aquela votação histórica, também por isso. Então, a gente precisa pensar nisso. Qual é a alternância de poder que a gente está dando? Quais são as novas lideranças que nós estamos trazendo para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade? O pessoal está imbuído. Está imbuído em fazer essa alternância de poder, está imbuído em incentivar essa alternância de poder. Porque é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente acha que só haverá democracia com essa alternância de poder. Carlos Veras. Primeiro, tem uma polarização clara. E não é mais entre a direita e a esquerda. É entre aqueles que defendem a democracia e aqueles que defendem a intolerância, o fascismo, que defendem, inclusive, um rompimento democrático. Está muito debilitado esses campos. Entendeu? Que é lamentável. É lamentável para a política um crescimento do fascismo tão grande como tem. E o uso da máquina do governo federal funcionou para eleger em outros estados os seus senadores. E uma fidelidade deles. Eles são muito fiéis uns aos outros. Você pode pegar por aqui, né, os deputados bolsonaristas. Eles tiveram uma votação expressiva, porque foi concentrado os votos de Bolsonaro neles. Já a gente que estava com o presidente Lula, o nosso campo tem a votação mais espessada. Em todos. É um campo mais diverso. Não, é mais amplo. Então não há essa concentração de votos, como eles concentram. O mais votado em Pernambuco é do PL, André Ferreira, que é o principal defensor do bolsonarismo, que estava no partido de Bolsonaro. Eu, que era o deputado federal único do PT, fui o 8º mais votado. Que isso não me reduz. Ao contrário, amplia. O primeiro agricultor familiar a ser eleito e reeleito, ampliando de 70 mil para 127.482 votos. Um agricultor familiar, sem prefeito, com poucos vereadores que são do movimento sindical nos apoiando, só com o prefeito que é um trabalhador, que é Luiz Arudo de Águas Belas. Então, com o voto da classe trabalhadora. Mas isso é um relato do desenho da política pernambucana. A gente tem no nosso campo popular e democrático um campo muito mais diverso. Mas a gente avança. Foram 6 milhões de votos a diferença no Brasil de Lula para o Bolsonaro. Mostra que a população brasileira avançou no desejo de mudança do governo federal. Não será uma eleição fácil no segundo turno, a gente sabe disso. A gente tinha a expectativa, sim, de ganhar a eleição no primeiro turno. Não acredito, por conta da grande abstenção, dos votos nulos que teve, não foi possível, faltou 1,5 aí, 1,5 para a gente poder ganhar essa eleição no primeiro turno. Acho que a gente resolve agora. A gente nunca ganhou a eleição no primeiro turno, mas tinha a possibilidade de resolver essa. Vamos resolvê-la agora no segundo turno. Vamos no segundo turno. A gente ficou feliz pela votação expressiva do presidente Lula, mostrou a conscientização política do Nordeste, a gratidão que o Nordeste tem por tudo que fez o presidente Lula pelo Nordeste e pelo Brasil. Eu acho que o Nordeste, que Pernambuco, vai dar essa grande contribuição para a vitória de Lula agora no segundo turno, e a gente vai trabalhar com tudo para derrotar o fascismo, derrotar a intolerância agora no segundo turno. Carlos Veras, muito obrigado. Carol Vergolino, muito obrigado também pela atenção, pela disponibilidade. Vou liberar vocês, né? Pelo tempo. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela honra que vocês dão aqui a Marco Zero. Eu quero lhe dizer que a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que nessa eleição você ia passar de 100 mil votos foi um tal de Justino Passos que me disse isso na Praça do Derby. Que maravilha. O bicho vai passar de 100 mil Passos, que na época ele trabalhava na sua equipe e hoje está cuidando aqui da Ecos Comunicação, que é responsável pela edição, pelo suporte técnico e é parceira da Marco Zero no Arrumadinho. Obrigado, Justino.
Obrigado, Ariel Sobral, nosso produtor. Obrigado a todo mundo da Marco Zero. Obrigado a vocês que ficaram nos assistindo até o final. Obrigado a Micheline Américo, assessora de Carlos Vera, sempre disponível, sempre atuante. Bem, agradecer a todos, lembrando que aquilo que eu já falei lá no início, né? Marco Zero é um coletivo de jornalismo independente, é um portal sediado em Pernambuco, com jornalistas pernambucanos e pernambucanas. Não só jornalistas, a nossa TikTok, por exemplo, é estudante de psicologia. E nós não recebemos anúncio, nem de empresa, nem de poder público, nem de governo nenhum. E dependemos da contribuição de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, tem várias opções de doar que estão explicitadas, estão definidas lá na nossa página de doação. Você pode fazer isso de forma mais direto no Pix. Lembrando que nós não temos nem o número de votos que Carol Vergolino teve entre nosso cartel, nosso cardápio aí de doadores, e nem muito menos os 127 mil votos de Carlos Veras. Precisamos de você. Muito obrigado, até a próxima.